Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao estudo de geometria, hoje vamos entrar em 3 tópicos de muita importância, de extrema importância, porque ele mescla tudo que nós vimos até agora. Nós vamos falar de medida de segmento, ponto médio de um segmento, tá? E segmentos congruentes. Perceba que a palavra congruente ela vai ser uma palavra muito usada no nosso estudo de geometria. Qual que é a ideia de congruência? Congruência significa igualdade. Quando você vê, escutar, ler a palavra congruente, entenda que eu estou falando de segmentos, medidas iguais. Então a gente colocou aqui para você, ó, perceba eu coloquei um segmento de extremos A, B. Perceba quando eu falo extremos, são os pontos que estão nas pontas, tá? Ó, os pontos que estão nas pontas. Ponto A e ponto D, nas extremidades. Entre eles, eu coloquei um ponto B e um ponto C. Só que hoje, propositadamente fazendo o seguinte, ó, o ponto B e o ponto C, dividindo o segmento, perceba, 1, 2, 3 partes exatamente iguais. 3 partes exatamente iguais. O que acontece com essa brincadeira ali, ó? Vamos fazer o seguinte. Como são segmentos iguais, eu vou dizer para você assim, ó, o segmento AB é congruente ao BC, que é congruente ao CD. São segmentos iguais. Vamos anotar isso aqui, ó. Olha só. O segmento, vamos escrever aqui, ó. O segmento, ou melhor, segmentos, a gente otimiza. Os segmentos AB, dá uma olhada nisso. O AB, o BC, o segmento BC e o segmento, vamos colocar um Ezinho aqui, ó, e o segmento CD e o segmento CD, eles são congruentes, Repito, friso, insisto, mais uma vez. Qual que é a ideia de serem congruentes? São segmentos exatamente iguais, tá? Daí a gente consegue entrar em algumas situações. Digamos, aqui ó, que eu falo para você o seguinte, com base nessa ideia, eu chego para você e falo assim, ó, o meu segmento BC, ele vale 15 centímetros. Ó, um exemplo, tá? Eu estou supondo ali, ó, não cheguei a medir aquilo, né? E nem dá 15 centímetros ali, mas assim, supondo que o meu segmento BC vale 15 centímetros. Aí é uma ideia que eu estou tentando colocar na tua cabeça, eu estou embutindo para você, que é a seguinte, se eu estou te fornecendo que o BC vale 15, então significa o quê? Que do ponto B ao ponto C, eu tenho exatamente 15 centímetros. Agora pense um pouquinho, não são todos congruentes? Então o AB vai valer 15 centímetros e o CD vai valer 15 centímetros, certo? Agora vamos pensar um pouquinho. Daí dentro disso a gente consegue entrar em algumas variáveis que são as seguintes. O meu segmento AB vale 15. Vamos colocar aqui, ó. O meu segmento AB, ele é igual a 15 centímetros. O meu segmento BC, ó, ele vale 15 centímetros. E o meu segmento CD, ele vale também 15 centímetros. Pô, mas por que isso aqui é importante? Primeiro, eu só coloquei um segmento para você, mas no enunciado eu coloquei que eles são segmentos congruentes, são todos iguais. Perceba que eu não havia escrito a palavra congruente, eu havia dado a anotação, a deixa para você que é a seguinte, ó, esse segmento igual a esse aqui, os 3 exatamente iguais, logo são congruentes. E se um vale 15, cada um deles vai valer 15 também. Daí a gente começa a pensar assim, ó, como é que eu posso fazer para achar a medida do segmento AC? Ó, lembrando da aula passada, a medida do segmento AC, ela é o AC, é o AB mais o BC. É o segmento AB mais o segmento BC. Tudo bem? Daí, meu segmento AC, ele vai ser igual. O meu segmento AB, ele vale 15, mais o meu segmento BC vale 15. Como consequência, meu segmento AC vai valer quanto? 30 centímetros. Parece um conceito simples, né? Na verdade, ele é simples. Ele parece um conceito até meio bobinho, mas ele é bem importante, tá? Porque dependendo do termo que eu use, a coisa começa a apertar um pouco. Agora aqui, ó, indo para a mesma ideia, quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu fazer uma divisão aqui e nós vamos fazer assim. Eu vou pegar um outro segmento e daí eu vou conseguir formalizar aquilo que eu disse para você, ó. Aqui, ó.
Por enquanto aquilo ali é uma reta, vamos lembrar? Por enquanto ela é uma reta. Eu vou transformar ela assim, ó. Eu vou colocar aqui um ponto F, daí aqui eu coloco um ponto H, aqui eu coloco um ponto M e aqui eu coloco um ponto R. Tudo bem? E aqui a gente vai fazer assim, olha só. Dá uma olhada. Eu venho aqui e faço essa anotação. Vamos por partes. Eu acabei de dizer para você, eu acabei de falar para você que o ponto H divide o segmento FM em duas partes iguais. De novo, eu acabei de falar, ó, esse símbolozinho e esses são iguais. Então, o ponto H divide o segmento FM em duas partes iguais. Vou colocar algumas considerações. O H, ó, ele é ponto médio, o H é ponto médio de FM. Tudo bem? O H vai ser ponto médio de FM. Perceba, observe, o H está aqui. Esse símbolo e esse símbolo são exatamente iguais. O segmento FM é esse pontinho que eu estou passando dele aqui, ó, de F até M. O H está no meio deles, dividindo em dois iguais. Então, essa consideração aqui é verdadeira. O H é ponto médio do meu segmento FM. Tudo bem? A gente fez ali, ó. Vamos supor que eu ainda coloque assim para você, ó. O segmento HM vai ser igual a 10 centímetros. Ó, o meu segmento HM vale 10 centímetros. Gente, disso aqui eu consigo deduzir e considerar duas coisas. Se o meu segmento que vai do H até M vale 10, com toda certeza o meu segmento FH vai ser igual a 10 também. Ah, mas por quê? Eles são congruentes, ó, são segmentos congruentes. Certo? Se são segmentos congruentes, porque o H é ponto médio, dividiu em dois iguais, então significa que ele está no meio, significa que ele vale a mesma coisa. Daí, com base nisso, eu posso falar assim, ó, o meu segmento FM, ele vale 20 centímetros. Meu segmento FM vale 20 centímetros. Tudo bem? Isso só dessa consideração inicial. Agora eu vou colocar mais uma, tá? Vou colocar mais uma. O que a gente pode observar se eu vou lá e coloco para você o seguinte, ó, M é ponto médio, olha isso, M é ponto médio de FR. Olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Se eu vou lá e falo isso para você, falo essa consideraçãozinha ali, ó, dou essa ideia para você. O M é ponto médio de FR. Vamos pensar um pouquinho? O M é ponto médio do F ao R. O M está na metade dos dois. Então, pera um pouquinho. Isso vale 10. Isso vale 10. Do F ao M vale 20. Então, do M ao R, isso significa o quê? Com essa informação, significa que o segmento MR vai ser igual, de novo, isso vale 10, isso vale 10. Do F ao M vale 20. O M é médio de FR, então significa que daqui para cá vai valer quanto? 20 centímetros também, tá? Ó, essa ideia aqui, primeiro, como o M é ponto médio de FR, o que eu posso considerar em cima disso? O M está na metade do FR, então significa o quê? Que o segmento FM é exatamente igual ao segmento MR. Como o segmento FM vale 20, o MR também vai valer 20. Perceba que essas ideias que a gente vai colocando para você, todas elas são baseadas com informações, com ideias, tá? Dadas pela questão no início. Quer ver? Ó? Deixa eu ser um pouco mais claro. Vou apagar aqui um pouquinho. E nós vamos fazer o seguinte, vou jogar mais um exemplo baseado nisso aqui, ó, nessa mesma ideia. Só que faremos assim. Eu vou colocar meu segmento meio de ladinho aqui, ó. Que é aquilo que eu disse, não tem nenhum problema, tá? É uma questão de otimização. Vem aqui e faço assim, ó. Ponto B, daqui eu ponho ponto C, aqui eu ponho ponto D, aqui eu ponho ponto E e aqui ponto F.
Tudo bem? B, C, D, E e F. Vamos colocar o seguinte, ó, o segmento BC é congruente, BC é congruente ao CD, que é congruente ao DE, que é congruente, ó, BC congruente, CD congruente ao DE, congruente ao EF. Olha o que eu estou dizendo para você, ó. Essa informação que eu estou marcando em azul e contornando em vermelho é uma informação que eu vou te fornecer no enunciado da questão, tá? Imagina assim, ó, uma ideia. Considere o segmento de extremos BF, dada pela figura tal, onde o BC é congruente ao CD, que é congruente ao DE, que é congruente ao EF. Existem algumas considerações que a gente consegue fazer. Primeiro, vamos supor, ó, que o meu segmento BF, deixa eu ver, vale 40 centímetros. Observa o que eu estou te fornecendo, ó, mais essa informação. Segmento BF vale 40 centímetros. Vamos pensar um pouquinho? Eu estou te fornecendo o quê? Um segmento de extremos BF, certo? Ó, daí eu digo para você essa primeira informação aqui eu te forneço. Segmento BC, isso aqui, é congruente ao CD, isso aqui, congruente ao DE, congruente ao EF. São todos exatamente iguais. E do ponto B ao ponto F, eu tenho um segmento de 40 centímetros. Espera um pouquinho. Esses 40 centímetros estão sendo divididos em 1, 2, 3, 4 partes. Se você pega seus 40 centímetros, divide em 4 partes iguais, cada parte vai ter 10 centímetros. Faz sentido, né? Então aqui, ó, vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. Certinho? O que acontece ali, ó? Aí eu posso pedir qualquer coisa para você. Vamos lá? Por exemplo, vamos devagar um pouco na questão. Primeiro que eu poderia, pensa um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para você, você vai responder, não vou ouvir a resposta, infelizmente, mas me responda se é verdadeiro ou falso. O ponto D de dado é ponto médio do segmento CE. Pense um pouquinho. O ponto D é médio do CE. Para ele ser médio, ele tem que estar na metade. O D está na metade de C até E? Sim. Ó, pedaços iguais. O ponto D é médio de BF. Sim, correto. O ponto E é médio de DF, correto. O ponto C é médio de BD, certo, correto. Mas eu posso colocar outras afirmações, digamos assim, ó. Eu vou colocar para você o seguinte, ó. Quer ver? Eu vou falar que o segmento BD, olha isso, o segmento BD, ele é o dobro do segmento EF. Vamos verificar se isso é certo ou não. Como é que eu verifico se isso aqui está correto ou não? Ó, o segmento BD é uma afirmação, tá? Vamos colocar um espacinho aqui para ser verdadeiro ou falso. Ó, o segmento BD, pô, o segmento BD está aqui, ó. Sai do B, vai até o D. A medida de BD é 20. O teu segmento BD é 20. Ele é igual ao dobro do segmento EF. Cadê o segmento EF? Está aqui, ó. Segmento F vale 10. Essa afirmação que está aqui está correta? Seria uma afirmação verdadeira. Perceba que eu consigo ir mesclando essa ideia de segmento de reta com base em tudo isso, tá? Que nós estávamos falando. Quer ver? Ó? Mais uma ideia que a gente pode pensar em fazer o seguinte também. Vou dar uma anotação para você. Melhor, vou fazer o seguinte. Vou dar a ideia escrita e a gente vai transpassar ela para o desenho. Eu falo para você que existe um segmento AB dado por 18 centímetros. Ó, um segmento de extremidades AB dado por 18 centímetros. Tudo bem? Daí eu digo para você assim, ó, o ponto C divide AB na razão, e aí a gente entra em conceitos anteriores, na razão de, deixa eu ver, 2/4. Olha isso, 2/4.
Primeira coisa, eu tenho um segmento de extremos AB e o meu ponto C vai dividir o AB na razão de 2 para 4. Você tem que pensar o seguinte, quando a gente fala essa razão de 2 para 4, são 2 partes para um lado, 4 partes para outro. Então, meu segmento vai ser dividido em 6 partes iguais. E aí a gente faz assim, ó, pega uma reguinha, traça ali uma linha, né? Vamos achar primeiro a reta, olha só, primeiro a reta. E a gente vai posicionar os valores. Só que uma coisa importante, não tenha vergonha de apagar o que você fez errado ou o que você fez a mais. Quer ver? Ó? Eu vou pôr o ponto A numa extremidade. Aqui eu ponho o ponto A. Na outra, eu vou pôr o ponto B. Tá? Mas assim, ó, existe um ponto C que vai dividir na razão de 2 partes para um lado, 4 para outro. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2. C aqui. Perceba, 2 partes iguais. 2 iguais para um lado, 4 para outro. Olha só, eu vou ter que tentar fazer mais ou menos a mesma ideia, mesmo tamanho. Ó. 1, ó, 2, aqui 3 e aqui 4. Daí eu falei para você, ó, eu apago, fiz a mais, não tem problema. Vamos ver se está certinho? 1, 2, 3, 4. Na outra ponta, o ponto B. Vamos pensar? O ponto C está dividindo AB na razão de 2 para 4. Ó, 2 partes aqui, 4 partes aqui, ó. 2 partes para um lado, 4 partes para outro. Daí eu fui lá e coloquei o ponto C, paradinho aqui, ó. O ponto C está paradinho aqui, ó. Tudo bem? Aqui eu coloco o ponto A, aqui eu coloco o ponto B. E aí a gente tem que pensar uma coisa. Desde o enunciado eu falei para você que o segmento AB vale 18 centímetros. Quer ver, ó? O segmento AB vale 18. Vamos pensar um pouquinho? Se de A até B, ó, se do A ao B vale 18 centímetros, você dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que cada parte aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tá certo? Agora tem um detalhe. Quer ver, ó? Olha para o segmento AC. O segmento AC, ele vale 6. Tudo bem? Segmento AC vale 6. Olha para o segmento CB. Olha para o segmento CB. O segmento CB, 3, 6, 9, 12. Tudo bem? Observe. O meu segmento AC e o meu segmento BC. Existe uma relação disso aqui. Ó. Eu posso falar para você que o segmento BC ou CB, ele é o dobro disso, o dobro de AC. Ah, professor, mas existem outras relações. Sim, existem outras. E dependendo do que a gente for colocar ali, né, dependendo da ideia que a gente for traçar, a gente traça várias possibilidades dentro disso, certo? Perceba que eu aproveitei essa aula para retomar um conteúdo visto anteriormente, tá? Divisão, razão de segmento. E é uma coisa importante para você perceber que isso vai ser trazido para cá, tudo bem? Gente, então aqui, ó, de tarefa dessa aula, o que nós temos? Página 117, atividade 1, apenas atividade 1, tudo bem? Mas para o final desse nosso encontro eu vou passar uma quantidade maior porque eu dependo de outros conteúdos. Mas, gente, por enquanto, ficamos por aí. Agradeço a atenção de todos, aquele abraço, tchau, tchau!